A Walt Disney Company, conhecida simplesmente como Disney, é uma companhia multinacional americana sediada no Walt Disney Studios em Burbank, Califórnia. Fundada em 16 de outubro de 1923 por Walt e Roy Disney, com o nome de Disney Brothers Cartoon Studios, estabeleceu-se como pioneira na indústria de animação, que inclui os parques temáticos que são visitados por 157 milhões de pessoas por ano. Após a aquisição da Lucasfilm em 2012 e da 21st Century Fox em 2017, a empresa se tornou uma das maiores empresas de mídia e entretenimento do planeta. O nome Disney é reconhecido pelos 4 cantos do mundo, mas como um pequeno estúdio em Los Angeles com poucos recursos à disposição se tornou sinônimo de entretenimento? Veremos hoje em O Outro Lado da História. Walt Disney nasceu em Chicago, no estado de Illinois, no dia 5 de dezembro de 1901, filho do empreiteiro Elias Disney e da professora Flora Cal Disney. Aos 7 anos, já revelava talento para o desenho. Aos 14 anos, ingressou na Kansas City Art Institute. Com 16 anos, não obteve permissão para ingressar na Marinha, então alistou-se para a Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial, onde era um motorista de ambulância. Aos 18 anos, depois da guerra, retornou para Kansas City e iniciou a carreira de cartunista de propaganda e depois passou a produzir filmes publicitários, sendo dispensado pouco tempo depois. Em 1921, juntamente com seu amigo Ub Iwerks, criou a pequena produtora Iwerks Disney. Sua primeira animação foi Newman Laugh-O-Gram, criada para uma empresa cinematográfica que não pagou pelo trabalho. Com dificuldades para prestar atenção nos negócios e o aumento das dívidas, levaram ao fechamento da Laugh-O-Gram. Desmotivados por não receberem por seus trabalhos, alguns membros da equipe se foram, o que causou grande prejuízo e assim, sem dinheiro para pagamento dos salários e o aluguel do espaço da produtora, Disney viu a chance de sua vida escorrer pelos seus dedos. Com o pedido de despejo de sua casa e de seu estúdio e sem nenhum trocado nos bolsos, Walt chegou a ter que passar alguns dias morando na rua e a se alimentar dos restos de uma lixeira para não morrer de fome, tendo como companhia um pequeno rato que encontrou e decidiu carregar no bolso da camisa, que seria, mal sabia ele, o segredo de seu sucesso. Qualquer outro empreendedor que não tivesse nem mesmo dinheiro para comer teria desistido, encontrado um emprego formal e no mínimo adiado seu sonho. Mas Walt Disney não foi um empreendedor comum. Ele vendeu o que lhe restava e em 1923 deixou Kansas City e partiu para Hollywood, levando consigo um rolo com a única cópia do filme feito com a técnica que unia atores reais com os desenhos animados. O filme se chamava Alice no País das Maravilhas. No mesmo ano, Walt, como gostava de ser chamado, enviou cartas para a distribuidora de filmes, M.J. Winkler. O Winkler, que por outro vacilo de Walt com os negócios, registrou Alice como sendo sua criação. Mas, devido à necessidade, Walt aceitou a condição sem mais problemas. Nesse período, Walt e Roy iniciaram a Disney Bros. Depois de conseguir o dinheiro, adquirir material e recontratar a antiga equipe, Walt começou a fazer planos. Foi durante este tempo de imenso trabalho em que Walt conheceu a sua futura esposa, Lillian Bounds, uma de suas primeiras funcionárias. E em 1925 casou-se com Lillian. Depois de Alice, Walt ainda criou para M.J. Winkler o personagem Oswald, o Coelho Sortudo, que foi um grande sucesso, pois fazia frente à estrela do momento, o Gato Félix, o que levou à reavaliação dos valores dos contratos quanto aos preços dos filmes. Por solicitação de Charles Mintz, Walter viaja para Nova York, onde foi apanhado de surpresa. Mintz, para quem Walt desenhou Alice e Oswald, registrou os personagens como suas, contratou a sua equipe de desenhistas e disse que ou Disney assinasse o contrato ou estaria arruinado. O que seria mais uma derrota para Walt se transformou em motivação e numa reunião decidiu não assinar mais contrato algum com Mintz, o que deixou Roy preocupado com o futuro da companhia. Apesar da decepção, Walt enviou um telegrama ao irmão dizendo que tudo estava certo, para não se preocupar, ele já tinha em mente um personagem espetacular, um camundongo cujo nome seria Mortimer the Mouse. Porém, a sua esposa, Lillian, que detestou o nome do personagem, sugeriu um nome que seria conhecido pelos 4 cantos do planeta, Mickey Mouse. Ub Iwerks criou para a Disney o Mickey Mouse em 1927, um camundongo desenhado a partir de uma série de círculos e com estilo bem camarada.
Nessa época, a Disney Bros passou a ser bem mais organizada. Roy cuidava da parte financeira, Walt produzia e dirigia, e Ayers cuidava da animação. O primeiro desenho do Mickey Mouse foi Plane Craze, de 1928, no qual o personagem contracenava com sua namorada Minnie Mouse. O primeiro desenho já utilizando a técnica de sonorização com personagens foi Steamboat Willie, também em 1928. As primeiras palavras de Mickey no cinema foram Hot Dogs, numa canção do episódio The Carnival Kid, de 1929. Ainda no ano de 1929, Walt Disney criou os personagens Pato Donald, Pateta, Pluto para contracenarem com Mickey Mouse. De 1929 a 1939, Disney produziu uma série de desenhos chamados Silly Symphonies, a primeira série colorida com os efeitos chamados de Technicolor. Mickey estrelava esses filmes ao lado dos novos personagens. O desenho Flores e Árvores desta série recebeu o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 1937. Em 1939, lançou o primeiro longa-metragem animado, Branca de Neve e os Sete Anões, que foi sucesso de bilheteria e deu ao produtor o segundo Oscar de sua carreira. O prêmio foi entregue pela atriz mirim Shirley Temple, uma estatueta de tamanho normal e 7 estatuetas pequenas representando os Sete Anões. Branca de Neve e os Sete Anões geraram fundos suficientes para a construção de um novo estúdio e foram criados novos longas-metragens, Pinóquio, Fantasia e Bambi. Infelizmente, os tempos de lucro não duraram muito tempo, devido ao início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento para os soldados. Depois da guerra, o Walt estava com sua empresa arruinada. O Walt tinha duas opções: ou fazia um filme que o ajudaria a resolver a situação, ou teria de vender a empresa. Decidiu, assim, fazer o filme Cinderela. O filme foi um sucesso e gerou riqueza para que a empresa continuasse, criando posteriormente diversas animações que criariam o famoso universo Disney. Mas o Walt não trabalhou apenas com desenhos animados. Seu primeiro longa-metragem com atores foi A Ilha do Tesouro, em 1950. O primeiro filme sobre natureza foi O Drama do Deserto, em 1953. Em 1954, fez 20.000 Léguas Submarinas, baseado na obra do escritor francês Júlio Verne. E nesse período, surgiu a produção de uma série que seria sucesso mundial, Zorro, que contava a história de um herói mexicano de capa e espada. 10 anos depois, produziu o filme Mary Poppins, que utiliza a técnica de mistura de desenho animado com personagens humanos. O filme concorreu ao Oscar daquele ano em 14 categorias, levando 5 prêmios, incluindo o de melhor atriz para Julie Andrews e o de melhor canção por Chin Chin Tree. Disney produziu também diversos filmes e séries para televisão, sendo ele próprio o apresentador do programa semanal chamado Disneylandia. Disney obteve um dos seus maiores êxitos em 1955 ao inaugurar a Disneylandia, um super parque de diversões situado em Anaheim, na Califórnia. O parque foi construído graças a uma parceria com a rede de televisão ABC, que posteriormente seria comprada pela Disney. A maioria dos brinquedos, desfiles e espetáculos deste parque baseavam-se nos personagens dos filmes e animações de Disney. Quando perguntado, Walt Disney sempre dizia: "É preciso lembrar que tudo começou com um rato." Durante a sua vida, ele foi o maior vencedor de estatuetas do Oscar. Walt Disney não viveu para ver o Epcot Center, baseado em seu sonho visionário, a Tomorrowland, muito menos o Magic Kingdom, o Hollywood Studios e o Disney Animal Kingdom. O Walter Elias Disney faleceu no dia 15 de dezembro de 1966 em Los Angeles, Califórnia. Seu corpo foi cremado e suas cinzas estão no Forest Lawn Memory Park. Walt Disney transformou-se numa lenda e mudou definitivamente a história do cinema, tendo criado, com a ajuda de sua equipe, todo um universo de referências no imaginário infantil de sucessivas gerações. Se você gostou desse vídeo, deixe sua opinião e sua sugestão nos comentários. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!